Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E estamos no mês do Halloween. E nada melhor do que mergulhar em algumas histórias cheias de suspense, algumas histórias sombrias. Então por isso, hoje eu trouxe uma lista de 4 livros perfeitos para ler nessa época do ano. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre livros, indicação de livros, vlogs, já se inscreve aqui no canal, já compartilha esse canal para outras pessoas. Então, vamos lá, tô esperando aqui. Já se inscreveu? Já se inscreveu, já compartilhou e já divulgou esse canal para outras pessoas? Então, bora para nossa lista. Bem, o primeiro livro que eu trouxe para essa lista é Frankenstein, é um romance clássico e ele é considerado por muitos como a primeira obra de ficção científica da história. E ele é um livro de terror gótico, enfim, e ele foi publicado pela primeira vez em 1918. E ele narra a história de um jovem chamado Victor, que é um jovem estudante de ciências naturais que acaba criando um monstro. E essa história ela é narrada em um formato moldura, ou seja, quando uma história está dentro de outra história. Isso porque esse romance ele é narrado através de cartas escritas pelo Capitão Robert a sua irmã durante uma expedição que ele estava fazendo no Polo Norte em busca de uma passagem pelo Polo Norte. Quando eles estavam fazendo essa expedição, ele avistou, a criatura criada pelo Victor em um trenó puxado por cães. Isso quando eles estavam presos em uma parte do gelo. Quando eles conseguiram sair dessa parte que eles estavam presos, um pouquinho mais à frente, eles acabaram encontrando o Victor em uma plataforma de gelo, meio que perdido ali, e eles acabaram resgatando o Victor. E nesse resgate, o Victor acabou contando toda a sua história, desde a sua... como que ele começou a construir o monstro e até aquele momento. Então, nesse meio tempo, o Capitão Robert acaba escrevendo toda essa história que o Victor estava contando para ele, para sua irmã, em algumas cartas. Esse foi um livro escrito há muito tempo, mas que ele traz algumas reflexões para os nossos dias atuais, por exemplo, pela questão de pensar um pouquinho sobre quais são as consequências da nossa interferência na nossa própria natureza. Por exemplo, a questão de ar, ou também a questão do aquecimento global, Quais são essas consequências que a gente vai ter, ou que a gente já está sentindo nessa interferência da nossa própria natureza, ou na interferência da natureza como um todo. Se eu não me engano, esse livro vai ganhar uma adaptação. Ele já tem algumas adaptações, mas pelo que eu estava vendo, ele vai ganhar uma adaptação na Netflix, ou vai ganhar, ou já ganhou, não sei ao certo, mas enfim, é um adendo aqui para vocês. O segundo livro dessa lista é O Bebê de Rosemary, também um outro clássico da literatura de terror, enfim. Esse foi um dos primeiros livros que eu fiquei realmente com medo de ler ele. Não queria ler esse livro à noite, porque dá um pouquinho de medo, viu? Esse é um romance de terror também, que foi publicado pela primeira vez em 1967. Ele narra a história de um casal, que eles queriam ter filho, e o homem também desse casal queria ter sucesso na sua carreira. Eles acabam se mudando para um novo apartamento, e nesse apartamento ela acaba ficando grávida, e algumas coisas muito estranhas começam a acontecer durante essa gravidez. Esse é o tipo de livro que te faz desconfiar de todos os personagens que estão ali ao redor da protagonista. Até os vizinhos mais simpáticos você começa a ficar com o pé atrás sobre eles. Esse livro também ganhou uma adaptação que rendeu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante de 1969 para Ruth Gordon como Minnie. Ela interpretou a Minnie nesse filme e ganhou como Melhor Atriz Coadjuvante em 1969. Esse é um livro que vale muito a pena ler nessa época do ano e também vale conferir a sua adaptação no cinema. O terceiro livro dessa lista é A Entrevista com o Vampiro. Esse livro é um dos precursores de livros de vampiros e ele revolucionou livros que envolvem essa temática de vampiros. Ele também já ganhou várias adaptações, seja de filme ou de série, enfim, tem muitas adaptações dele por aí que vale a pena conferir.
A Entrevista com o Vampiro é um livro de terror gótico que foi publicado pela primeira vez em 1976 e ele foi considerado o primeiro livro de sucesso da autora. Ele é um livro narrado em formato de crônica e ele tem como personagem principal o Lois, que é um vampiro centenário que acaba revelando a sua história de vida a um jovem repórter. Ele acaba narrando todos os detalhes desde a sua transformação e até a sua busca por humanidade em um mundo de violência e sangue que é o mundo dos vampiros. Esse também é um livro perfeito para ler nessa época do ano e vale essa indicação. O quarto e último livro é A Noite das Bruxas, da Agatha Christie, e é claro que a nossa rainha do crime não poderia ficar fora dessa lista. Esse livro ele mistura suspense policial com uma atmosfera um pouco sobrenatural e ele se passa durante uma festa do Dia das Bruxas que é promovida por uma viúva chamada Rowena, acho que é assim que se pronuncia o nome dela. E nessa festa tem uma jovem chamada Joyce, que ela é conhecida pelo seu talento de contar histórias sobrenaturais, histórias de terror. E essa jovem, em um dado momento da festa, ela é encontrada morta, afogada. E a anfitriã da festa, para resolver esse caso, ela chama o renomado detetive Hercule Poirot para desvendar esse mistério. Esse livro também ganhou uma adaptação para os cinemas que vale conferir. Essas foram as minhas 4 indicações para deixar seu mês do Halloween um pouco mais arrepiante e com suspense no ar. Mas me conta aqui quais desses 4 livros aqui você já leu ou você quer ler, ou me comenta aqui quais outras indicações de livros pro Halloween você tem. Comenta aqui que eu vou adorar saber. Se você gostou desse vídeo, então não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo para outras pessoas que você acha que vai gostar dessa dica também. E desejo para todos um feliz Halloween. Bom Halloween. Tchau!